Bom dia a todas, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui em mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje vamos falar sobre um monte de assuntos interessantes, importantes aí que estão movimentando o nosso dia. Vamos falar sobre a recuperação lenta lá da Ásia, né? Também vamos falar um pouquinho dos juros dos Estados Unidos. Temos aí o caso da 123 milhas para discutir com vocês. Ontem surgiram dúvidas no chat. Como a gente falou, a gente pega essas dúvidas também para trazer essas pautas para vocês. Vamos falar aí sobre renegociações salariais e seus resultados. Temos aí também a Enel, com a sua consulta pública aí das tarifas de energia elétrica. Então, bastantes assuntos aí para a gente discutir com vocês, mas antes, quero dar bom dia para o André. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Débora. Bom dia a todo mundo aqui que está acompanhando o ICL Mercado e Investimentos. Muita pauta hoje. As renegociações salariais saíram agora de manhã aí pelo Diese, mostrando uma situação bem legal para o trabalhador. Tem a questão da 123 milhas, tem o reajuste tarifário, tem os mercados asiáticos com uma leve recuperação por causa das commodities. Então, hoje não vai faltar assunto aí para a gente passar a próxima meia hora aqui conversando com vocês. Então, já que a gente já tocou nesse assunto Ásia, mundo, vamos colocar a notícia que está no nosso site aqui, que lembrando, sempre pautamos aqui o programa pelo icleconomia.com.br. Então, tudo que a gente está falando aqui está lá no nosso site para você verem a análise mais completa, com opiniões e tudo mais. E coisas que a gente, inclusive, não fala aqui porque não dá tempo, Porque tem muito assunto, às vezes, num dia, então... Mas sempre está tudo lá no ICL Economia para vocês verem de uma maneira bastante didática e bastante completa para vocês. Então, Débora, como que estão os mercados mundiais? A Ásia acordou hoje um pouco mais animada por causa das commodities? A Ásia acordou mais animada, viu? E não foi aí só por causa das commodities. A gente teve um impacto bem grande aí do minério de ferro. O minério de ferro subiu 4%, na verdade mais de 4% em Dalian, na China, subiu mais de 3% em Singapura. Então aí um dia positivo para o minério de ferro, mas não foi só isso. A gente teve também um movimento importante vindo das ações de tecnologia. Lá nos Estados Unidos ontem a Nvidia subiu bastante, subiu mais de 8%. Ela é responsável ali por semicondutores. Isso puxou também as outras empresas de chips, por isso a Nasdaq teve uma alta bastante elevada ontem. Isso chegou na Ásia hoje de manhã, esse bom humor vindo aí de Nova York, chegou hoje de manhã lá na Ásia, depois de um dia negativo ali, por conta das taxas de juros da China, que caíram 0,10 ponto percentual, mas o mercado queria mais. Então a gente teve esse dia mais negativo ontem, hoje o bom humor chega ali na Ásia por conta das ações de tecnologia, como vocês até viram aqui no site, na manchete. O Hang Seng, que é um índice mais voltado para a tecnologia, teve uma alta expressiva de 0,95%, até coloquei aqui na tela para vocês acompanharem. Então, a gente teve aí um movimento positivo no Hang Seng e nas outras bolsas asiáticas, o dia foi majoritariamente positivo, e temos aí também expectativa de juros nos Estados Unidos movimentando o mercado. Então, é importante lembrar, até para vocês entenderem um pouco mais, nessa questão da Nvidia nos Estados Unidos, afetando o mercado asiático, a concentração desses semicondutores, que é praticamente a fronteira tecnológica atual, ela é basicamente toda voltada no mercado asiático. Então, é basicamente Coreia do Sul, China, Taiwan e um pouco nos Estados Unidos. Não sai muito disso aí a produção de semicondutores. Então é por isso que essa notícia da Nvidia acaba afetando tanto os mercados asiáticos, Mas, Débora, como você estava falando também, Nvidia foi a grande responsável por aumentar o mercado asiático, mas você também tem outras situações que melhoraram, principalmente nos mercados ocidentais, Estados Unidos, o principal deles, Essa situação e é justamente a questão dos juros, Você pode explicar um pouco mais para o nosso telespectador? A gente teve uma alta, André, e todos que estão nos assistindo, dos juros lá nos Estados Unidos nesses últimos dias. Na verdade, não é dos juros ali decididos como taxa de referência, mas da remuneração das treasuries, que são os títulos de dívida ali do país. Então, a gente teve remuneração das treasuries subindo, tanto nos vencimentos mais curtos quanto nos vencimentos mais longos, mas um vencimento que é bem monitorado é o de 10 anos, por ter um horizonte aí de médio e longo prazo.
E a gente vê como isso impacta aqui o Brasil e outros mercados globais. Quando a gente teve essa alta dos juros nas treasuries, a gente teve também uma alta na negociação dos nossos juros futuros aqui. Então eu preparei um gráfico aqui para vocês para a gente entender não só como esse movimento mexe com a expectativa das bolsas, mas também mexe aqui com o nosso tesouro direto, que é até próximo do nosso dia a dia, né, André? Então a gente às vezes não entende por que as taxas do tesouro estão subindo. Então eu preparei um gráfico aí para vocês que compara, né, essas negociações dos juros futuros com o tesouro direto. Então quando a gente olha aqui na tela, a gente pode ver que a linha laranja, ela representa ali as taxas do tesouro, e a linha branca a taxa do DI futuro, que são as negociações de juros futuros que acontecem ali no mercado. Elas são muito próximas, as movimentações são praticamente bem relacionadas, correlacionadas, quando um sobe o outro sobe junto, e elas andam muito próximas. Então a gente vê que lá no início, na verdade no fim de maio, pessoal, a gente viu uma taxa ali do Tesouro sendo ofertada a 11,77 e 11,63 no mercado de juros futuros. Então uma taxa bem próxima uma da outra. Conforme a gente foi tendo as expectativas aqui de queda nos juros, com ali o andamento do arcabouço fiscal, que é outro ponto importante que a gente tem para falar hoje, e outros movimentos que diminuíram as expectativas aqui para os juros, a gente vê que essa linha, as duas linhas vão caindo juntas. No final, elas dão quando a gente vai chegando em agosto, nas últimas linhas, nas linhas aí verticais para quem está acompanhando, a gente vê o movimento de agosto. E nesses últimos dias as linhas voltam a subir, que é justamente em resposta a esse movimento das treasuries que chegaram no maior patamar em 15 anos e hoje estão arrefecendo. Então estão diminuindo ali as expectativas para os juros nos Estados Unidos. Mas durante esse período de agosto, a gente viu essas taxas subirem junto. Então o Tesouro foi negociado a 10,61 e o DI futuro a 10,62, bem próximo mesmo até o dia de ontem. E a gente vê essa barriguinha indo para baixo e depois subindo, justamente acompanhando esse movimento lá nos Estados Unidos. Mas hoje, depois de praticamente 3 dias de altas consecutivas, os juros por lá parece que estão arrefecendo e isso está aumentando o apetite pelo risco por aqui. Então a gente vê aí talvez esse impulso vindo aí dessa diminuição dos rendimentos lá dos títulos, levando os investidores aí buscar ganho nos mercados de renda variável. Então ele também é um termômetro bem importante, não só para a gente entender esse movimento até do nosso tesouro, e dos nossos títulos, mas também para entender esse apetite pelo risco de quando o recurso vai para a bolsa, quando ele vai para a renda variável e quando ele vai buscar segurança na renda fixa, André. Perfeito, então vamos para o Brasil, Débora? Vamos para o Brasil. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o e-commerce, que é aquele dado importante, está aqui inclusive a matéria no nosso site aí, que é um dado fornecido pelo IBRE-FGV. Para quem não sabe, o IBRE-FGV é um instituto de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Então não estamos falando aqui dos resultados oficiais, até porque os resultados oficiais já saíram até agosto, inclusive. Temos que esses dados saem semanalmente, mas o IBRE-FGV, o e-commerce, ele faz um levantamento até um pouco mais aprofundado numa carta de conjuntura para mostrar o que ele está enxergando e qual que é o retrato do comércio exterior brasileiro aí nesse primeiro semestre. Então, qual que foi o diagnóstico? Que você teve o melhor saldo da balança comercial, ou seja, então significa que a gente está mais positivo do que estávamos ano passado, isso inclusive os próprios dados da balança comercial já mostram, mas é resultado de tanto um aumento das exportações, ou seja, a gente está exportando mais nesse primeiro semestre do que estávamos exportando no mesmo período do ano anterior, só que ao mesmo tempo a gente está importando menos, então a gente está comprando menos produtos de fora. Isso pode ter explicação também pela alta que o dólar tem nesse momento e pela fraca atividade urbana que a gente está tendo. Se a gente imaginar, até levantamos os dados de ontem, que são referentes a julho, que você teve uma alta na compra de bens industriais do setor externo, ou seja, a gente importou mais bens industriais em julho, significa que a gente estava bem mal com a compra de importações. É o setor industrial que é o grande responsável por comprar bens industriais, insumos, matérias-primas e tudo mais. Então é um pouco do reflexo do que a gente tem na economia brasileira hoje. A economia agrária, a agropecuária indo muito bem, puxando o PIB, e a economia urbana dando uma patinada, tanto que 70% das nossas exportações são de agronegócio.
carne, soja, milho. Então o e-commerce está nos mostrando um reflexo de como vai ser a economia brasileira agora em 2023, com a economia urbana patinando muito por culpa também desse período longo em que não foi reajustada a taxa de juros. A taxa de juros demorou muito para cair, mesmo alguns agentes de mercado falando que não, que estava que caiu no momento certo e tudo mais. Para mim, puxou-se muito a corda em relação a isso e demora para você ter esse efeito. E a economia urbana não está indo, só que você está tendo uma melhora na safra, principalmente porque a soja teve grandes problemas ano passado, a soja teve quedas de produção por causa de problemas climáticos, então voltou-se a ter uma produção enorme de soja, aumentando consideravelmente, safra recorde muito acima do esperado, mais de 17% de expectativa de safra recorde em relação ao ano passado, que já foi recorde. Então o agro está puxando e a economia urbana está dando essa patinada, Débora. Muito bom, o agro que fica longe aí de ser pop, como dizem aí as notícias, as propagandas, que de pop não tem nada, porque não aí fomentem nada nosso consumo interno aqui. Agora, vamos falar um pouquinho de abertura do Brasil, vamos ver, na verdade, como é que abriram aí os mercados de uma forma geral. Hoje todo mundo praticamente no positivo, Temos aí o Ibovespa, com variação de 0,85 positiva, a Nasdaq abriu em 0,45, o S&P 500 em 0,18, o Nikkei 225 e o Xangai Composto também alta de quase 1%, e o dólar caindo, 0,94% hoje, aí próximo dos R$ 4,98, na verdade R$ 4,98 o fechamento de ontem, próximo aí dos R$ 4,93, e o DXY ainda mostrando uma força em relação aos pares, mas a gente vê aqui que o dólar está caindo em relação ao real. Então isso mostra não só um reflexo da nossa bolsa positiva, mas também do movimento que pode vir aí do minério de ferro, que está subindo muito, então deve trazer esse movimento mais forte para o mercado aí de mineração e siderurgia, que tem um peso bem grande aqui no nosso Ibovespa, muito bem explicado até também pela nossa pauta exportadora. Exatamente, Débora? Mas não é todo mundo que está assim hoje não, O setor aéreo, está complicado, mas o pessoal já está fazendo umas misturas muito loucas aí, O pessoal com aquelas correlações, famosas correlações espúrias, Para a gente entender, sabe o que é uma correlação espúria? É um termo muito interessante que teve um pesquisador norte-americano que começou a trabalhar com isso e falou o seguinte, que você consegue correlacionar coisas extremamente que não tem nada a ver uma com a outra, mas se você colocar num gráfico, você vai lá e vê que tem uma correlação, mas não tem nada a ver, não é uma coisa que está puxando a outra, Que é o famoso caso de toda vez que o Nicolas Cage filma um filme com um helicóptero, aumenta o número de casos de crianças afogadas em piscinas nos Estados Unidos. Então essa é uma correlação espúria. E tem gente que está ligando o caso da 1, 2, 3 milhas com o caso da queda das ações das empresas de companhia aérea. E a Débora está aqui justamente para mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, Débora, explica aí a grande diferença aí da 1, 2, 3 milhas, que é quase uma situação próxima daquelas empresas de cupom, que não era sustentável no longo prazo, e a situação das empresas aéreas que não tem uma coisa a ver com a outra, não tem nenhuma ligação. Exatamente, A gente vê que no passado, para quem lembra, da febre dos cupons, que tinha todo um recebimento antecipado, esse recurso era usado aí só para contextualizar, era usado aí para operações normalmente de dia a dia, quando tinha que pagar ali, de fato, a ida das pessoas àquele mercado, que elas compraram, podia ser de hotéis, podia ser de restaurantes, enfim, não tinha caixa para pagar. 1, 2, 3 milhas, ela fez uma movimentação de promoção bem forte no momento da pandemia. E a gente tinha uma baixa demanda por passagens aéreas e pelo setor hoteleiro, até setor de turismo no geral, porque as fronteiras estavam fechadas, a gente não tinha mobilidade, não tinha abertura dos países. Então eles fizeram essas promoções aí milagrosas, passagens com preço muito baixo. E o que eles fizeram? Eles pegaram esse caixa, mas em um dado momento eles iam ter que comprar aquelas passagens, no caso da 1, 2, 3 milhas. Eles usam as milhas comercializadas pelas pessoas físicas, então as pessoas vendem as milhas ali para uma outra empresa que é ligada a 1, 2, 3 milhas,
Eles pegam essas milhas vendidas pelas pessoas, pagam as pessoas por esse milheiro, né? Tem uma cotação diária ali de quanto valem as milhas, e aí eles usam, né, essas milhas para ali emitir as passagens. Então, parte desse recurso, vamos pensar que estavam entrando, esses recursos estavam entrando ali na pandemia, foram usados para pagar essas milhas, que naquela época, inclusive, estavam sendo negociadas abaixo do preço, mas em um dado momento eles iam ter que converter isso em passagens aéreas para pagar as pessoas, para dar para as pessoas que compraram ali para aquele período. Só que isso não é sustentável mesmo ao longo do tempo, se a gente for pensar, porque as passagens não só subiram muito de preço de lá para cá, mas por conta também da demanda, né, da reabertura dos países, mas por outros fatores também. O dólar em alta, né, num período aí também é reflexo disso. Então, a gente vê, né, na verdade, reflete nisso. Né? Então, a gente vê aí essa movimentação insustentável. Então, passagens aí compradas com essas milhas e que seriam emitidas posteriormente. Só que no fim de julho a gente teve um grande impasse ali, né? Porque a gente tem essa briga no Brasil, inclusive das companhias aéreas com as empresas que negociam milhas, de não poder, na verdade a pessoa não poderia comercializar as milhas, isso foi lá para o dia 22 de julho. A maioria das decisões foram favoráveis às companhias aéreas, de proibição dessa comercialização. E, por outro lado, essas empresas que compram as passagens com milhas, que não é só a 1, 2, 3 milhas, a gente tem também a Max Milhas, né, e tem outras aí, né, que fazem essa comercialização de reservas e passagens aéreas por meio de milhas, defendem que a pessoa é dona das milhas e ela faz o que ela quiser. Então, teve esse impasse, isso dificultou muito a emissão de passagem com milhas, e eles tinham essa promessa, né, eles já tinham comprado essas milhas e tinham essa promessa de emitir essas passagens com essas milhas. Só que, como eu falei, né, a gente teve um reajuste bem grande de preços de lá para cá. Tá bem caro comprar passagem com milhas também. Quem quiser cotar, dá uma cotadinha aí para ver que aumentou muito o número de milhas necessário para comprar ali uma passagem, então ficou insustentável. E aí a gente vê 2 pontos, né, aí que eu até queria trazer. Não tem nada a ver com a alta das companhias aéreas, tá? Ou com a queda das companhias aéreas. Não tem, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com outra. As companhias reagem muito ao dólar e ao preço de alguns combustíveis ligados à aviação. Então, a gente tem ali, né, essa correlação de fato com o dólar e com os combustíveis ali, querosene, enfim, ligados à aviação. Eles respondem a isso. E o caso da 1, 2, 3 milhas, né, eu acho que fica aí também um ponto para a gente pensar que é algo que mexe muito com o sonho das pessoas. Né? A pessoa às vezes sonha em viajar, vê aquela passagem em promoção e esse descumprimento e a forma que eles estão ali também, né, devolvendo esse dinheiro, não podendo usar tudo de uma vez, isso é bem complicado, está sendo bem discutido ali no Procon, mas eu espero que a decisão seja favorável às pessoas e não à companhia, como normalmente a gente vê. Mas eu acho que o pior ponto aqui é algo que realmente mexe com sonhos, que mexe com expectativas, e é muito triste isso que aconteceu, não pela companhia aqui, mas sim por quem comprou essas passagens esperando viajar, e agora foi tudo suspenso. Sim, Débora, e é importante lembrar que não é somente isso que também está afetando o mercado hoje. A gente teve um comunicado extremamente importante da ANEEL, né? Então, como que isso mexeu no mercado, esse anúncio de reajuste, né? Aliás, de reajuste menor, de bandeira verde? É isso mesmo, Débora? A gente teve uma consulta, né? Na verdade, consulta que vai amanhã ali para realmente ser ali analisada. Então, é uma consulta que seria de uma redução de até quase 37%, 36,9% no preço das tarifas energéticas ali, das bandeiras. Então, seria uma redução importante nesses preços. E aí, o primeiro ponto que a gente pensa é como o mercado reagiu a uma notícia dessas. Então, quando a gente olha aqui na tela, vou colocar aqui para vocês, a gente vê como é que está o Ibovespa hoje. Então, aí um raio-x de como está o nosso índice. Então, a gente vê entre as maiores altas aí, empresas bastante ligadas não só ao nosso setor doméstico, como a MRV, mas também aí as proteínas. Mas quando a gente olha as quedas, a gente vê a Petrobras reagindo à queda ali do preço do petróleo, que hoje está um pouco aí mais acelerado. E a gente vê a Engie em 4º lugar. Então, ela está repercutindo um pouco mais essa notícia, né, de possível redução até de 37% aí nas tarifas. Mas depois eu vou trazer um pouquinho do raio-x do setor.
né? Mas antes, quero passar para o André explicar como são formados esses preços de energia, né? Sim, exatamente. O preço da tarifa da energia elétrica ele é administrado. O que são preços administrados? São preços que o Banco Central define que uma agência reguladora, no caso da energia elétrica, a ANEEL, vai fazer o reajuste. Você tem diversos preços que são administrados. A gente tem o petróleo, que é a Petrobras que faz o reajuste, você tem água e esgoto, você tem os pedágios, você tem energia elétrica, inclusive, gás natural, gás encanado, transporte público. São diversos setores que eles são regulados por agências reguladoras que nem um Banco Central define. Aí o que a gente tem? A ANEEL ela faz um cálculo baseado em o quanto que você teve de custos administrativos, ou seja, aquele custo para manter a fábrica e tudo mais, mais uma parcela de custos variáveis, que são aqueles custos que para você realizar realmente aquela mão de obra de todo santo dia, ou seja, contratação de funcionários, custos com salários, custos com insumos, custos com matérias-primas e tudo mais. E além disso, geralmente coloca um fator inflacionário para você reajustar esse preço. No caso da energia elétrica, a gente usa o IGPM. Por que se usa IGPM e não IPCA? Por causa que na época da privatização do sistema elétrico brasileiro, que hoje a gente teve a privatização recente da Eletrobras, mas durante o governo Fernando Henrique você teve as transmissoras regionais sendo todas privatizadas, basicamente, né? Aqui a gente tem a nossa... Na Eletropaulo, a Eletropaulo agora virou... Qual que é o nome mesmo da atual mesmo, que sempre dá problema? A S. Era antigamente a S, mas não, Enel, agora é Enel, agora é Enel, Enel, né? Então você tem essas empresas que elas foram privatizadas nos anos 90 e para garantir que elas, já que elas são empresas estrangeiras, para garantir que elas tivessem lucros em dólar, colocaram um índice bem sensível a dólar, que é o IGPM, não utilizaram o IPCA. Muitas dos preços administrados hoje já são com IPCA, mas a energia elétrica permanece no IGPM. E você tem o caso das bandeiras tarifárias, que é um gasto, uma tarifa extra que é cobrada dentro do preço da tarifa máxima permitida, que é justamente quando você começa a ligar fases do sistema emergencial. O que é o sistema emergencial? A gente utiliza aqui no Brasil praticamente só energia hidroelétrica e está cada vez mais aumentando a participação de eólicas, solares e tal. Mais de 80%, 90% da nossa energia é formada dessa maneira. Só que existe um sistema emergencial que é ligado quando está com pouca água nas hidrelétricas. Quem lembra de 2001, não sei, pessoal, assim, eu era novo na época, mas você teve o apagão justamente porque falhou o sistema de energia hidroelétrico brasileiro, aí começou a faltar chuva durante aquele momento, as hidrelétricas estavam sem capacidade nenhuma, a gente teve que fazer aquele racionamento gigante em 2001, e aí foi, durante o governo Lula, decidido montar um sistema emergencial. É emergencial justamente porque ele não vai ser ligado a qualquer momento, ele vai ser ligado quando começar a baixar o nível de água dos reservatórios. Esse sistema emergencial ele é poluente, extremamente poluente, então você tenta ao máximo não ligar esse sistema, porque ele é basicamente carvão e termoelétricas a gás e a petróleo e tudo mais. Muito concentrado nas regiões norte e nordeste, até porque lá tem uma distância bem maior do sistema formador de energia, que está geralmente aqui na região sul-sudeste. Só imaginar Itaipu, o quanto que você tem de fornecimento energético para todas as regiões do Brasil, né? Então você acaba ligando esse sistema emergencial e liga isso, aumenta os custos de produção, além disso aumenta o custo poluidor, então cobra-se uma taxa a mais. Quando você começa a ligar a primeira fase, vai para a bandeira amarela, aí você tem uma cobrança máxima. Quando está muito ruim, vai para a bandeira vermelha tipo 2, tipo 1 primeiro, depois se está extremamente ruim vai para o tipo 2. Que aí é basicamente boa parte do sistema brasileiro vai acabar dependendo do sistema emergencial, então se cobra bem mais caro. O que está acontecendo agora é que vai reduzir a bandeira. Agora vai sair de uma bandeira que era mais poluente para uma bandeira menos poluente. Acredito até que seja da bandeira que a gente estava na bandeira amarela, se eu não me engano, a gente passe a bandeira verde agora. Então é isso que está acontecendo, é essa situação que a gente está vivendo aí, Débora.
E pela proposta, né, até pegando aqui, a bandeira verde seria que teria maior redução, de 2,98 para 1,88. A vermelha 1 passaria de 6,50 para 4,46, com redução de 31%. E a bandeira vermelha 2 de 9,79 aí para uma de 7,87. E aí, olhando como é que o setor reagiu a isso, né, acho importante a gente ver, como eu falei, a ENGIE está ali, está liderando as quedas no setor energético. A CEMIG, né, que está tendo uma proposta aí até de privatização, né, tristeza também, ela está ali com 0,41 de alta, mas chegou a zerar as altas hoje já. E a Eletrobras 0,09, bem próxima à estabilidade, assim como a Taesa. E a gente vê que, no geral, o índice está positivo, mas abriu bem negativo, até vendo como é que o mercado iria, né, como é que o mercado iria reagir a essa proposta aí de redução no preço das tarifas das bandeiras, né? Então a gente vê aqui como é que o mercado reagiu, começou um pouco mais negativo. A ENGIE tem também um ponto dos dividendos, né, que acabou aí divulgando os dividendos bilionários também nessa semana, mas temos aí esse raio-x de como está o setor de energia elétrica. E, por fim, né, temos as negociações salariais, uma boa notícia, pelo menos, aí para a gente dar para vocês, né? Exatamente. Notícia no nosso site, o gráfico já está aqui na nossa tela, mas lembre, no nosso site também está lá para vocês observarem, para vocês verem completa a nossa notícia aí do dia, o Diese puxando aqui, ó, 89% das negociações salariais, 89,1% para ser mais preciso, na verdade, de negociações salariais que ocorreram em julho, elas resultaram em reajuste acima da inflação. Temos o gráfico agora para a gente mostrar com mais detalhe como que está ocorrendo isso ano a ano. Mês a mês, perdão. O acumulado mensal a gente tem 89,1% de negociações salariais ocorrendo acima da inflação. No ano, a gente já tem que 76,5% das negociações estão ocorrendo acima da inflação. Se a gente pegar aquilo que foi abaixo da inflação, ou seja, aquele reajuste que teve perda real de salário, só 0,6% nesse mês das negociações tiveram essa redução. Enquanto no ano, somente 5,5%. O que está acontecendo? O mercado de trabalho está mais aquecido, a inflação está mais baixa, o que reduz o custo para você reajustar o salário. Então a gente tem uma situação que está claramente mais pró-trabalhador. Você tem o maior poder de barganha para as pessoas que estão, para a classe trabalhadora de fato. E você vê que isso aí é um reflexo, porque quando a gente pega também por setor econômico, a indústria, que é o local onde você tem a maior organização trabalhista, onde você tem os sindicatos mais fortes e tudo mais, é justamente aquele setor onde você consegue ter a maior parcela de ganhos. São mais de 80% das negociações ocorridas esse ano no setor industrial resultaram em reajuste acima da inflação. Enquanto o setor que é aquele menos organizado, que é o comércio, ele tem por volta de 56%, 57% das negociações gerando reajuste acima da inflação. Então, agora até inclusive discussão sobre papel do sindicato e tudo mais, uma das coisas que ele não se coloca nessa discussão é justamente o quê? Classe trabalhadora, bem organizada, consegue reajustes maiores de salário. E justamente o que o patrão não vai querer nunca é o quê? Um reajuste de salário maior, ele não quer ter que pagar isso, mas é nas categorias com maior organização onde você tem o maior sucesso. O governo Lula, por causa do cenário, conseguiu fortalecer um pouco o poder de barganha da classe trabalhadora, mas não é somente isso, você precisa voltar a fortalecer os sindicatos para conseguir sucesso, como a gente viu no final do governo Lula 2, começo do governo Dilma 1, em que quase 100%, era esse número exato, gente, 100% de reajuste acontecendo em cima da inflação. Vamos então agora nos despedir, mas antes de tudo, vamos chamar então a super aula de dia 31, Débora? Vamos, porque dia 31 tem aula aí, né, do Eduardo Moreira, para que a filosofia, com a Marilena Chauí, né, então uma aula bem importante, né, vai ser traçado aí, né, falado sobre filosofia, sobre, né, também não deixa de ser economia também no fim da linha, então a gente tem ali, né, toda essa aula importantíssima aí no dia 31, então para quem quiser se inscrever, né, tem que entrar em icl.com.br
icl.com.br/mercado, tá? Se inscreva, que é uma aula imperdível aí para vocês, né? Uma aula grátis, uma aula aberta a todos, para vocês aí terem um pouquinho aí desse conhecimento tão importante aí da Marilena Chauí e do Edu também. Essa é uma das aulas mais importantes que já teve na história do CL. Vai ter uma nova aula com a Marilena Chauí, imperdível. O mundo não é só economia, gente. O mundo também é futebol, o mundo também é cinema, é teatro. A gente não pode pensar só em dinheiro. Filosofia também faz parte e filosofia ajuda a enriquecer muito a nossa mente. Então, gente, imperdível. Eu sei que vocês estão aqui mais interessados em saber como está acontecendo no mercado, mas tira uns dias aí, tira algumas horinhas do seu dia aí, no dia 31, para conhecer o trabalho da Marilena Chauí, para entender o que ela está falando sobre filosofia. Vai valer a pena, gente. Então, eu queria agora agradecer a presença de todo mundo aí por mais essa participação, para a grande audiência. Eu peguei os números agora, uma audiência realmente muito satisfatória aí nesse final de programa. Para vocês que acompanharam a gente até esse momento, queria desejar um bom dia a todos, que vocês tenham um ótimo dia aí pela frente e passar a palavra para a Débora para também dar o bom dia dela. E antes de me despedir aqui também, quero deixar, né, a aula chama Pra que Filosofia? Eu acho que nesse cenário que a gente está de Brasil, é tão importante a gente pensar em outras questões de humanidades, né, então, que foram tão deixadas aí de lado nos últimos anos pelo governo e tem sido tão desmoralizada aí, não só a filosofia, mas as outras ciências humanas tão desmoralizadas até com toda essa reforma, enfim, é muito triste. Então eu acho que é uma discussão super importante que a gente tem que acompanhar. E desejar bom dia para vocês. Amanhã estamos de volta, então começamos 7 da manhã com o Desperta, ICL Notícias 1 e nós aqui em sequência, e à noite ainda tem o ICL Notícias 2 e o Sinapses aí para vocês acompanharem. Então, até amanhã e um bom dia para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Veja agora a programação completa desta terça-feira, dia 22 de agosto. Às 11 horas, aula de Hatha Yoga do módulo 2 com a professora Deni Filetti. Às 17 horas, encontro com economistas. E também, às 17 horas, temos a transmissão do Caleidoscópio Jurídico. Às 18 horas, ICL Notícias, segunda edição. 19h30, o novo programa da casa Sinapse ICL, com Roberta Garcia e César Calejon. E para finalizar o dia, aula interativa de inglês com a professora Andréa Cipoli. Para saber mais, acesse icl.com.br e acompanhe toda a nossa grade de programação.